Olá, alunos do 5º ano da cidade de Iperó. Vamos continuar com as nossas aulas de matemática no livro Aprender Sempre. Eu sou a professora Josiane. Se você não me conhece, é porque você ainda não assistiu a aula 1 e nem a aula 2. Então, volta, assiste, depois vem para cá para continuar assistindo a esta aula e fazendo as atividades, ok? Por quê? Vocês não podem pular as atividades, porque ela é uma sequência. Combinado? Vamos lá. E para quem já fez tudo bonitinho a aula 1 e a aula 2, vamos para a aula 3. Lembram que eu falei na aula 2 sobre o passeio de trem, que aquela turma estava lá fazendo, foram na Estação da Luz. Lembram disso? Lá no Mercado também Municipal de São Paulo. Trouxe para vocês as fotos, vocês viram como é mais ou menos. Falei também da ferrovia, né, que são as estradas específicas para trem. Lembra? Falei tudo isso. Então, vamos lá. Na aula 3, na página 84, ok? A capacidade de passageiros em ônibus e trens. Minha gente, do 5º ano, né? Eu coloquei esse ônibus aí, ó, lindo, maravilhoso, enorme, né? Para vocês olharem essa imagem e ajudarem aí na imaginação de vocês. Capacidade. O que isso significa? Capacidade é quanto cabe, ok? Então, vocês vão aprender, né? Vão perceber a diferença da capacidade de um trem para a capacidade de pessoas, né? Que transportam pessoas, do ônibus. Vamos lá. Os estudantes tiveram o interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus e em um trem. Como eu falei, capacidade é a quantidade, ok? Vou ler para vocês esta atividade. E enquanto isso, vocês do 5º ano, que já são bem grandes, vão imaginando a situação aí, a cena, as pessoas, tá? Dentro de um ônibus, tá? Vão pensando aí. Um ônibus de turismo convencional. O que é turismo? As pessoas se reúnem para ir viajar, visitar algum lugar, tá? Pode transportar 46 passageiros sentados em uma viagem, ok? Até aí, só informação, tá? Não perguntou nada para vocês, só contou que esse ônibus tem a capacidade, quer dizer, cabe 46 pessoas sentadas. Guarda isso. Guarda que vamos precisar para depois. Agora, ele vai contar aqui uma outra informação muito importante. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Por enquanto, também não perguntou nada, só está contando que ele tem a capacidade de transportar 46 passageiros sentados e que ele realiza 5 viagens na semana. Perguntou alguma coisa? Não. Mas nos contou, informou, ok? Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Agora é uma pergunta. Observem o ponto de interrogação. Então, uma coisa que eu sempre falo para o 5º ano, ou aliás, eu acho que para todas as séries, né? Respondam o que foi perguntado. Parece, né, meio bobo isso, mas é verdade. Porque muitos colocam uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, porque não entenderam direito a pergunta. E porque não leram, né, com atenção. No começo desse problema, eu coloquei aqui para vocês, separadinho,
Por quê? Quando vocês vão ler um problema, né, uma pergunta, pode até ser de português também, mas as informações estão todas juntas ali, você tem que ler por partes, para você entender a cada informação. Então, a primeira informação que traz é que esse ônibus tem a capacidade para 46 passageiros. É uma informação isso. Você não pode deixar de lado, você tem que guardar essa informação. A segunda informação é que ele realiza, né? Ele viaja ele faz 5 viagens na semana, que também é uma outra informação. Não está perguntando nada. Agora, a terceira parte do problema que está perguntando: quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Agora está a pergunta. Agora é o problema, tá? Todas as atividades que precisem, né, de uma resposta dessa forma, seja de português, seja de matemática, de ciência, história, geografia, qualquer matéria. Dividam, olhem as informações primeiro, porque geralmente sempre vai ser assim. Eles colocam a informação, quem elabora a pergunta, quem prepara a lição para vocês, vão colocar um texto ou uma informação antes para depois fazer a pergunta sobre aquilo. Ninguém vai perguntar do nada, entendeu? Vocês não têm nenhuma informação. Por exemplo, se essa pergunta aqui desse slide, dessa parte do livro, fosse assim, não tivesse essa informação que o ônibus comporta 46 passageiros sentados e que ele faz 5 viagens na semana, se eu perguntasse, ou se tivesse no livro, só a foto do ônibus e falando aí, quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Se só tivesse isso, vocês iam conseguir responder? Não. Por que não? Porque vocês não sabem quantas pessoas cabem lá dentro do ônibus, porque você também não sabe quantas vezes ele fez a viagem. Então, sempre, em todas as matérias, ok? Vai ter a informação primeiro para depois a pergunta. E se está perguntando quantos passageiros podem ser transportados em uma semana, nas viagens, né? Eu posso responder, sim, vai chover? Não. Perguntou se vai chover? Não. Perguntou quantas viagens, quantas pessoas que eu vou conseguir transportar, que esse ônibus, na verdade, vai conseguir transportar em uma semana. Então, responda o que está sendo perguntado, quinto ano. Ok? Não adianta vocês responderem algo que não é ligado com a pergunta, tá? É a mesma coisa se chegar alguém para você e perguntar, você quer almoçar? Aí você responde, não vou tomar banho. Ué, foi isso que ele perguntou? A pessoa perguntou para você? Não. Ele perguntou se você quer almoçar, ok? Então, usem esta regra. Dividam o problema ou a questão de qualquer matéria. Peguem primeiro as informações para depois pegar a pergunta, tá? Para depois realmente entender o que está sendo perguntado, ok? Aí sim vocês vão conseguir responder aí e acertar, né? Muitos, eu tenho certeza que já entenderam e sabem qual conta farão. Mas, se você ainda não conseguiu entender, perceber qual conta que tem que fazer, desenha. Pega aí uma folha do caderno, faz lá uma viagem, foi 46 pessoas. Na outra viagem, 46 pessoas, tá? Se ele faz 5 viagens na semana, tá fácil aí, hein? Vamos pro próximo. Bom, agora os estudantes tiveram o interesse em saber a capacidade de passageiros
transportados em um trem. Já disse, capacidade, quantidade de pessoas que cabem, né? Se for uma caixa, qual a capacidade? O que cabe lá dentro? Se for um copo, capacidade. Capacidade, gente, é o que cabe ali no que a gente estiver falando. Se estamos falando de trem, é a capacidade do trem, ok? Vamos lá para as informações. Um trem tem 8 vagões de passageiros. Uma informação, a primeira informação daí. Guarda isso. Cada vagão apresenta 30 poltronas com 2 lugares cada uma. Guardou? É outra informação aí importante. Guarda ela. Pensa aí, tá? E 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. É uma outra informação. Então, nós temos aí, olha, a quantidade de vagão que tem, de vagões, né? Que é mais de um, vagões. A quantidade de passageiros que cabem sentados em cada vagão. A quantidade de passageiros que cabem em pé em cada vagão. Até aqui, só informação. Perguntou alguma coisa? Não, minha gente. Lá no primeiro problema do ônibus, eu coloquei separadinho para vocês. E aqui eu coloquei junto para vocês dividirem aí, tá? Um eu fiz, o próximo é vocês, né? Vamos aí dividir. Então, até aqui, perguntou algo? Não, só nos deu informações, ok? Vamos para o próxima linha aí, próximo tópico. Qual a lotação máxima permitida nesse trem? Opa, agora é uma pergunta, porque também tem o ponto de interrogação e está falando qual a lotação. O que é lotação? Quando a gente entra em algum lugar que está lotado, cheio de gente. Então, quantas pessoas cabem nesse trem? Capacidade máxima. O que é máximo? Até não poder mais entrar ninguém. Então, o máximo aí significa isso. Vai chegar em um determinado número, determinada quantidade de pessoas e não vai poder entrar mais gente. Então, a capacidade máxima vai estar aquele valor, aquela quantidade, ok? E lotação é o que está lotando, o que está entrando lá no ônibus. Se você entra em um ônibus que você fala, nossa, aquele ônibus estava lotado. Ou quando você entra na sala de aula, nossa, a sala estava lotada. Quer dizer o quê? Estava cheia de gente. Nada? Então, respira, vai lá, cheira a flor, assopra a vela e retomem este problema passo a passo, tá? Primeiro, anote as informações, depois vocês vão responder a pergunta. E eu vou falar novamente o que eu falei naquela pergunta lá do ônibus. Responda o que está sendo perguntado. Parece assim tão... Ai, professora, né? Falar uma coisa dessa. Mas é verdade, tá? Então, tem gente que não presta atenção no que está sendo perguntado e responde algo que não tem muito a ver com a situação. Por isso eu digo, responda o que está sendo perguntado, ok? Vamos lá. A Companhia Paulista de Trens Metropolitano, olha quanta coisa, né? A CPTM, que é o quê? É a companhia de trem, gente, é a empresa de São Paulo, né? Realiza aos finais de semana passeios para Jundiaí. Jundiaí é uma cidade, inclusive aqui perto, ok? E nós também já falamos sobre isso nas outras aulas. Não vou nem falar para vocês assistirem a aula, porque você sabe que tem que assistir. Para Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, saindo da Estação da Luz. Também não vou falar novamente sobre a Estação da Luz, porque eu já falei na aula 2. E até mostrei a foto para vocês. Então, espero que vocês se lembrem. Até agora, só
deu informação para a gente aí esse texto, esse pequeno texto. Um trem do expresso turístico pode transportar, né? O que é transportar? Levar de um lugar para o outro. Ou em uma viagem, guarda a informação, 174 passageiros sentados. Esse aqui não é igual ao outro, que pode ir gente de pé. Esse só sentado. Guardem esta informação também, tá? Observe a tabela abaixo. Novamente a nossa amiga tabela. Eu já falei aqui, acho que alguma situação aí que vocês precisam saber. Quinto ano, a diferença de tabela, diferença de gráfico, tá? Então, quando as informações estão em um quadro dividido dessa forma, se chama tabela. E ela é muito mais fácil para nós enxergarmos as informações. Porque imagina se toda essa tabela fosse escrita, tivesse escrito em forma de texto. O passageiro paga a tarifa de R$50 para o trajeto da Estação da Luz até Jundiaí. Então, olha, seria um texto enorme com todas essas informações. Mas foi colocado em uma tabela separadinho aí. Então, na descrição já está. O passageiro, a tarifa. O que é a tarifa? Quanto paga? Quanto custa? R$50. Tá caro ou tá barato? Não sei, né? Para uns tá caro, para outros tá barato. Aí depende da pessoa, tá? E qual é o trajeto? Para onde vai? De onde saiu até onde vai, tá? Então, se ele saiu da luz, que não é a luz, né? É a estação da luz, que é o metrô, que é o trem lá de São Paulo, a estação de trem lá de São Paulo, que eu mostrei no outro slide, tá? Por favor, lembrem disso. E vai até a cidade de Jundiaí, que é aqui na região, cobra R$50 por passageiro. Aí embaixo está uma outra forma de cobrança. Um passageiro e um acompanhante. O que é um acompanhante? Uma outra pessoa que está junto acompanhando, né? Quanto custa? R$82. E qual é o trajeto? É da Estação da Luz até a cidade de Paranapiacaba. E eu falei sobre a cidade de Paranapiacaba na aula 2, ok? Se você não lembra, volta lá. Agora, um passageiro e 2 acompanhantes, minha gente, custa R$115, ok? Que é da Estação da Luz até Mogi das Cruzes, que também é uma cidade lá perto de São Paulo. Agora aqui, um passageiro e 2 acompanhantes custa R$148. Porém, não colocaram o trajeto. Por quê? Porque pode ser que também seja para uma dessas cidades aí. Então, até então, só foi dado informações para a gente. Perguntou alguma coisa? Não. Eu preciso sair correndo desesperado porque pergunto? Não. Até agora, só nos deu informações. Vamos para o próximo aqui. Escreva 2 perguntas. Gente, esta parte aqui está no livro de vocês, tá? Eu não inventei. Escreva 2 perguntas que possam ser respondidas com as informações encontradas no texto. E em seguida responda. Minha gente, vamos lá. Lembra que no começo eu falei para vocês que, primeiro, em um problema, a situação problema, tem as informações para depois chegar na pergunta. Agora, essa atividade é exatamente isso. Foi dado todas as informações para vocês. E quem vai elaborar a pergunta? Vocês. Exato. Os alunos do 5º ano. Exatamente. Por quê? Porque já estão no 5º ano, né? Já estão grandes e já conseguem fazer isso. Então, eu estou falando bastante, até fiquei rouca.
E é isso. Vocês vão usar as informações do texto, daquela tabela que eu falei para vocês, tá? E vão inventar e vão criar uma pergunta, um problema, né? Para vocês responderem. Faz de conta que vocês vão ser os professores dessa vez. Vocês vão criar um problema aí e também respondê-lo, tá? Porque não adianta só criar o problema sem ter a resposta, tá? Se tem problema, se tem pergunta, tem que ter resposta. Então não adianta vocês só colocarem aí, ok? E por hoje é só. Nos encontramos na aula 4. Beijos e façam as atividades.